capitão da seleção brasileira que conquistou o tri na Copa de 1970. Carlos Alberto Torres. O repórter Carlos Gil está na sede da CBF no Rio e tem mais informações para a gente. Carlos Gil, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. Uma notícia que abalou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, porque o Carlos Alberto Torres, carioca de 72 anos, estava muito bem de saúde, participou ontem de um programa de televisão, passou mal em casa, chegou a ser atendido num hospital da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, passou por um processo de reanimação, mas infelizmente não resistiu. O Carlos Alberto foi um dos maiores laterais direitos de todos os tempos, começou a carreira no Fluminense, aqui no Rio jogou também no Botafogo, no Flamengo e jogou no grande Santos de Pelé, onde foi campeão paulista, conquistou também 2 títulos brasileiros. Como treinador, ele também dirigiu grandes clubes do futebol brasileiro, passou pelo futebol colombiano, mexicano, pelo Oriente Médio. O último trabalho dele foi no Paysandu de Belém do Pará e depois começou a trabalhar como comentarista de televisão. Atualmente estava no canal por assinatura Sport TV. A família do Carlos Alberto Torres já entrou em contato com a CBF e é bem possível que o velório seja feito aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe se será uma cerimônia íntima ou aberta ao público. Sandra. Ok, Carlos Gil, obrigada. Carlos Alberto Torres defendeu o Santos numa das eras de ouro do alvinegro praiano. E é considerado o melhor lateral direito da história do time. A gente vai conversar agora com o repórter Renato Cury, que está lá na Vila Belmiro. Renato, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Foram quase 10 anos aqui no Santos Futebol Clube. Jogou naquela era que tinha Pelé, Zito. E mesmo assim, com tantas estrelas, exercia um poder de liderança muito grande. O Lima, que foi contemporâneo dele, jogou muito tempo com o Carlos Alberto, contou isso agora há pouco pra gente. Que lembrança deixa o Carlos Alberto Torres, principalmente dentro de campo, nesse espírito de liderança que ele tinha? Que lembrança que você tem? O Carlos Alberto, ele veio corrigir uma grave falha ou um grave defeito que nós tínhamos no futebol brasileiro. Ou seja, o lateral não foi feito só para marcar. O lateral se tornava um atacante também, dada a qualidade de futebol que ele apresentava. E ele inovou com isso. A partir desse momento, do momento que ele veio, principalmente aqui para o Santos, começamos a ter contato com mais equipes do estrangeiro e tal, mudou a forma dos técnicos montarem as equipes. Os laterais passaram a ser atacantes. Tá certo, então essa é a lembrança. O Santos Futebol Clube decretou luta oficial de 3 dias. Muito obrigado, Renato, pelas suas informações. O capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, que era carioca, jogou em 3 dos grandes times do Rio de Janeiro. A gente vai ver na reportagem da Mônica Sanches. Carlos Alberto participou como comentarista do programa Troca de Passes, do Sport TV, no último domingo. Hoje eu vou só distribuir o jogo, porque capitão já tem. Capitão tem o Carlos Alberto Torres aqui com a gente. Fala, capitão, tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, Luiz Ademar. Tudo tranquilo? Boa noite. Estou do lado de uma fera aqui, tem que estar tudo bem, né? Bom. Ele tinha 72 anos e teve um infarto fulminante hoje de manhã em casa. Era considerado um dos maiores laterais direitos de todos os tempos. Nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado no Fluminense, onde jogou por 3 anos. Depois se transferiu para o Santos, onde atuou por 5 anos, sempre ao lado de Pelé, fazendo mais de 400 jogos com a camisa do Peixe. Ganhou 2 campeonatos brasileiros e 5 paulistas. Também passou pelo Botafogo. E de volta ao Fluminense, fez parte do time que ficou conhecido como a máquina tricolor na década de 70. Depois de uma temporada pelo Flamengo, encerrou aos 38 anos a carreira no Cosmos, time dos Estados Unidos. Um ano depois, como técnico, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, em 1983, comandando craques como Zico e Júnior. O talento do Capita, como ele era chamado, será lembrado principalmente por este gol. Correu pela ponta esquerda para o Paquete. Carlos Alberto Torres, o capitão. Um gol de alta patente. Correu, Carlinhos, atirou. O último da Copa de 1970, que definiu o placar de 4-1 contra a Itália. Após várias trocas de passe, Carlos Alberto recebeu a bola de Pelé e marcou o gol da vitória.
Se houver a movimentação, Carlos Alberto, preste atenção que pode surgir esse espaço e você chegar ali e fazer o gol. E o capitão que levou o time ao tricampeonato ergueu a taça Júlia Rimet no México. Paulo César Caju, parceiro de Carlos Alberto na seleção de 70, comentou a perda do amigo. Lamentasse a perda irreparável para o futebol mundial. O que significou o Carlos Alberto, né, como pessoa, como jogador, um dos maiores, para mim, do mundo na posição. Uma pessoa que tem muito a ver comigo, pelo equilíbrio, pela doçura que ele tinha. É uma perda irreparável, não só para o futebol brasileiro, mas como personalidade, pelo seu posicionamento, pelas suas atitudes. Realmente muito triste. Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, também lamentou a morte. Pelo que o Carlos Alberto representou para o futebol brasileiro, um dos maiores laterais direitos do futebol mundial. O homem que marcou a história no Santos, no Botafogo, no Fluminense, em vários clubes que ele passou. E foi, durante 24 anos, o capitão do Tri, o eterno capitão do Tri. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Copa de 70, era preparador físico. Fizemos uma amizade que durou até hoje, até esses dias. E acho que é uma perda irreparável, chocante. A gente lamenta muito, mas o Carlos Alberto fez história no futebol brasileiro, vai deixar uma recordação muito grande por tudo de bom que ele fez. E era uma personalidade maravilhosa, era um homem irreverente, que não tinha medo de expressar as suas próprias ideias. E eu realmente fiquei muito triste, muito chocado, e que a família dele esteja vivendo esse momento de muita dor, de muita intensidade, que se recupere e que ele vá lá para cima junto aos nossos grandes campeões. O Botafogo decretou luto oficial. Em nota publicada na internet, o clube lembrou que Carlos Alberto Torres se destacou também como técnico e levou o clube ao título da Taça Conmebol em 93. A morte do capitão da seleção trimundial no México foi destaque no site da FIFA, que disse Carlos Alberto Torres, nascido para liderar. A morte de Carlos Alberto Torres já está repercutindo em vários jornais do mundo. O El País, o espanhol, diz que ele foi o capitão do mítico Brasil de Pelé de 1970. O jornal Daily Mail chama Carlos Alberto de grande jogador. E a rede britânica BBC se refere a ele como lenda do Brasil. Agora a gente vai conversar com o Walter Casagrande.